meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Esse começo de trabalho espírita, ao qual eu me dediquei a partir de um certo momento. Curiosidade pela doutrina, e comecei a estudar alguns temas e fiz um curso lá na UF, e depois comecei a participar de eventos espíritas e depois frequentar outras casas, e depois me deram a chance de falar sobre alguns assuntos que eu venho estudando. Eu sou ainda, como eu coloquei para Matusalém, um aprendiz de algumas coisas. E um desses temas é a questão da saúde mental. Hoje se fala muito em doença mental, todo mundo tem algum problema, alguma perturbação, e tenta-se sempre se colocar isso como algo que está tocando a todos. É um pouco o resultado da forma como a nossa sociedade está se organizando, é um pouco da forma dessa ansiedade que todos nós trazemos de vários lugares, né? Nós somos cobrados a termos um certo comportamento ou certas ações, ou até uma certa devolutiva à sociedade, quer dizer, todo mundo nos cobra muita coisa, inclusive a nossa presença constante nos lugares. Se a gente desliga o celular, se a gente desliga o sistema de comunicação, as pessoas ficam muito angustiadas, ficam mais angustiadas do que a gente. A gente às vezes está tranquilo, às vezes está em casa, às vezes está conversando com um amigo, como era antigamente, só que as pessoas estão muito mais angustiadas de saber onde nós estamos, o que estamos fazendo, porque não estamos ali presentes no mundo que é virtual. Na verdade, o mundo real está aqui para a gente conviver. E isso vai gerando um grupo de ansiedades, ou um grupo de sintomas que vai levando a um adoecimento físico e mental. E aí eu vou dividir a minha fala em duas partes, que é um pouco caracterizar essas ansiedades, esses incômodos mentais, e depois tentar ver como o Espiritismo se relaciona com isso e pode nos ajudar a superar, ou pelo menos aprender a lidar com isso. Então, no primeiro momento, eu queria falar sobre como se compreendia a saúde até então, até os nossos tempos. Antes, a saúde era vista só pelo critério biológico. Se você estava bem biologicamente, se você se alimentava, se você fazia exercícios, se você tomava remédios, isso era que era a saúde. Então, se você tinha tudo isso e não tinha aparentemente nenhum motivo para estar doente, todo mundo lhe considerava uma pessoa saudável. Depois de um certo tempo, a partir dos anos 50 mais ou menos, começa a haver uma preocupação muito exagerada com o critério psicológico, né? Todo mundo que tinha todas essas outras condições que eu coloquei, mas que começava a apresentar algum sintoma que a gente chama de distonia mental, uma derivação mental, as pessoas classificavam logo como doente psicológico. Então, a psicologia tomou um espaço muito grande na vida das pessoas, e as próprias pessoas começaram a se autodiagnosticar e diagnosticar os outros, né? Fulano que estava neurótico, fulano que estava psicótico, fulano que estava esquizofrênico. Então, essa linguagem médica e psicológica começou a se expandir pela sociedade como um todo, e as pessoas começam então a se autodiagnosticar. Eu estou depressivo, eu estou neurótico, eu estou nervoso, eu tenho uma psicose, eu tenho uma mania. Então essa linguagem foi se espalhando e foi se tornando mais comum e ao mesmo tempo não aprofundada. Não havia estudos específicos sobre isso. E a partir dos anos 2000 começa a haver um pouco a junção de uma definição de saúde pelos critérios bio, psico e social, né? E também agora espiritual. Então a própria Organização Mundial de Saúde define saúde como um bem-estar biológico, psíquico, né, fisiológico, mas mental e também espiritual, entendendo que a espiritualidade, que a vinculação da pessoa ao espiritual pode mantê-la em um certo equilíbrio que leva à saúde. Então é essa noção de um todo que faria com que a pessoa estivesse realmente saudável.
E isso é muito importante que a gente entenda, porque às vezes a gente está aparentemente bem fisicamente, está se alimentando bem, tem um local para repousar, mas aparentemente tem alguma coisa errada. E essa coisa errada pode ser no nível psicológico ou no nível espiritual. E às vezes a gente não consegue identificar. Então, em que consiste um transtorno mental? Consiste numa distonia do cérebro humano. O cérebro humano, ele funciona de uma maneira muito articulada. No nosso cérebro, né, que a gente chama de mente, que seria a parte subjetiva do cérebro, ele funciona em várias áreas. A área da linguagem, a área do conhecimento, a área da memória, né, a área do controle corporal, a área do desejo, né, todos os tipos de desejo. E quando há uma distonia em uma dessas áreas, quando há uma supremacia muito grande de uma dessas áreas, a pessoa entra em desequilíbrio, ou pode entrar em desequilíbrio. E quando esse desequilíbrio é muito forte, a gente diz que não é apenas uma distonia, é uma dissociação mental. A gente realmente começa a ter um comportamento ou pensamentos que levam ou que podem levar a um comportamento que para o restante do grupo é estranho. Então é muito interessante como às vezes você está achando que está extremamente normal, mas o seu comportamento diante das pessoas parece distoante, né? Então essa noção que todos nós temos um equilíbrio e que em algum momento, por algum motivo, nós nos tornamos distoantes. E quando essa dissociação se torna automática, aí é mais preocupante, porque a gente entra num nível de automatismo que a gente não consegue perceber o que está fazendo, né? E aí nós temos dois tipos de distonia mais sérios, que seria a histeria e a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma dissociação gravíssima, né? Quando a pessoa passa a ter um total deslocamento da sociedade na qual ela vive, do grupo que ela vive. Ela começa a ouvir vozes muito intensamente, ela começa a ter manias de perseguição, né? Ela começa a ter aquilo que em psicologia a gente chama de monomania ou mitomania. Ela fixa-se num assunto único e ela cria ideias sobre aquele assunto único. Estão me perseguindo por causa do meu trabalho, estão lá no meu trabalho, me perseguem por tais coisas. E aí depois a gente vai ver como o Espiritismo toca nesses pontos também, já que é uma doutrina que se pretende também científica e filosófica, mas como isso é um mecanismo mental que a própria pessoa vai construindo. Por quê? Porque uma parte da nossa mente toma o controle das outras. É como se elas se sobrepusessem. A própria forma de a gente inventar um assunto. Não é que a gente inventa propositalmente, mas é que a nossa mente, um percentual dela toma o controle e ela vai cada vez mais criando situações que às vezes se tornam incômodas para nós e para os outros. Essa desagregação que vai ocorrendo na nossa mente, ela leva a uma desagregação completa da pessoa, né? E isso vai gerando uma luta, que a gente chama de luta intrapsíquica. Quer dizer, ninguém está te pressionando fora, mas você mesmo, entre o teu consciente e o teu inconsciente, começa a lutar, a ter uma disputa. Você diz, puxa, está tudo certo na minha vida, eu tenho a pessoa que eu amo, eu tenho uma casa boa, eu tenho amigos, eu tenho um trabalho, mas está faltando alguma coisa. E essa falta, você fica procurando e você não sabe onde está essa carência que você não consegue completar a partir de uma certa vivência, né? E é interessante como isso ocorre com as pessoas das mais variadas idades, desde adolescentes até pessoas muito maduras, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que diga que está totalmente satisfeita com a sua vida ou com a sua existência naquele momento. É muito difícil. Todavia, há também pessoas que estão satisfeitas com muito pouco, em todas as instâncias. Se você não tem um amor, mas você tem o seu trabalho, você se dedica integralmente a ele. Se você não tem um bom trabalho, mas você tem os estudos,
aos quais você gosta. Se você não tem essas duas coisas, você pode ter uma pessoa amada, ou a sua família, ou seus filhos aos quais você se dedica. Mas é muito difícil hoje a gente encontrar uma pessoa que diga que está satisfeita em todas as áreas da sua vida. E essa luta, ela acaba sendo uma luta consciente contra o inconsciente. E quando é que o inconsciente toma o controle da gente, né? Ele precisa, muitas vezes, ultrapassar o que a gente está sentindo. É mais do que um sentimento. A gente quer se manter regular, a gente deseja se manter regular, a gente deseja estar em harmonia. Todavia, quando o inconsciente toma o nosso corpo, ele desequilibra completamente. Porque o que é o inconsciente? É aquilo que a gente não quer apresentar, é aquilo que a gente não consegue apresentar, e muitas vezes é aquilo que a gente também não entende, né? Uma pessoa, quando ela entra num sistema de neurastenia ou de neuroticismo, né, que é estar neurótica, a gente brinca na psicologia dizendo que todos nós somos neuróticos em alguma medida, né? Só que tem a neurose doentia, né, que é aquela coisa de um desregramento total, e tem a neurose de todo dia, as nossas neuroses comuns, né? Do tipo, a gente vai sair de casa, está com o óculos pendurado aqui e diz, meu Deus, onde eu botei o óculos? Isso não é só um esquecimento, né? Ou então a gente vai sair, está com o óculos e diz, eu não posso sair sem o óculos de forma nenhuma, porque senão eu não vou ser aceito em tal lugar, ou eu não vou conseguir realizar todas as minhas tarefas. Embora há um dia atrás, 2 dias atrás, você tivesse totais condições de fazer sem isso. Mas você cria alguns mecanismos, né? E esses distúrbios que vão aparecendo na nossa vida, quando exagerados, aí sim é uma coisa que a gente chama de neurose obsessiva, né? É quando uma neurose que é comum a todos nós temos nossas pequenas neuroses, né? Fechar a porta uma vez e conferir, né? Mas quando isso se torna uma compulsão de você voltar várias vezes, às vezes do ponto do ônibus já, e volta para conferir se a porta está fechada, aí já se transforma num transtorno obsessivo compulsivo, né? Seria o TOC. Você volta e revê aquela atividade, aquela tarefa várias vezes. E aí tem uma questão muito interessante, é quando essa irrupção do que seria normal passa a ser anormal, passa a ser exagerado. E aí é onde o espiritismo entra, né? E quando é que você percebe que essas enfermidades não são a causa, né? Elas não são causas. Você não está reagindo a algo, elas são efeitos, né? Essas distonias, esses distúrbios, elas são efeitos do que você já vem planejando, do que está na sua mente. E você pode perguntar, mas eu estou planejando conscientemente, eu quero boicotar a minha vida, eu quero comprometer meus relacionamentos? Não. Você está planejando e programando inconscientemente. E aí é que o Espiritismo vai nos ajudar quando ele se une à ciência da psiquiatria e da psicologia, né? Tentando detectar até que ponto este problema ou esta distonia que você está apresentando, ela é deste momento da sua vida ou é de uma vida passada, de um momento passado em que você não resolveu esse tipo de situação. Então, é muito interessante que a gente entenda que os resultados dessa ação desequilibrada no mundo atual ou na nossa vida atual pode ser o resultado de problemas mentais de outras encarnações. Então é aí que a psiquiatria e a psicologia não aceitam muito essa participação do espiritismo, porque elas entendem que você não pode remeter a vidas passadas, mas só que o espiritismo aceita, e muito bem, a psiquiatria, que é a ciência médica que cuida dos problemas mentais, e também a psicologia, que é uma ciência humana, né, a ciência das humanidades, que trata dos distúrbios de comportamento. Então isso é muito importante, porque às vezes a ciência não aceita a espiritualidade, mas a espiritualidade aceita e trabalha com a ciência.
O Espiritismo, como doutrina, ele tem como princípio que, se a ciência provar diferente do que ele está afirmando, ele se adapta à ciência. Isso é fundamental na doutrina espírita. É fundamental que a gente use a ciência também a nosso favor e a favor do ser humano. E o que acontece quando essa distonia vai ocorrendo no nosso corpo e a gente tenta entender se isso é de um passado muito próximo ou de um passado mais remoto, né? Quando essas distonias ocorrem, prejudica o próprio autor da fixação, né, ou daquele movimento. A gente se prejudica automaticamente, né? Isso também abre zonas mórbidas no nosso psiquismo. A gente não consegue, às vezes, se livrar de uma ideia fixa, né? Aquilo que eu chamava de mitomania. É uma pessoa que inventa uma história que não é aquela mentira social, aquela mentira corriqueira. Ela realmente inventa uma história mental e ela passa a contar essa história e ela passa a envolver todo mundo que está em torno da história. E tem horas que nem ela própria sabe mais se é verdade ou se é mentira. Isso aqui em psicologia a gente chama de mitomania, né? É uma mania em cima de uma história que não é real. E isso compromete o relacionamento das pessoas e a longo prazo vai comprometendo a saúde mental e a saúde espiritual da pessoa. Então, chega-se a um ponto que essa inversão, que eu estou chamando de inversão, se reflete no perispírito e depois vai se refletir também, vai se registrar no corpo físico, causando uma perturbação constante, né? A pessoa sabe que inventou aquela história, a pessoa sabe que está criando uma situação de desconforto para ela e para os outros, e logicamente isso vai trazer um incômodo corporal também. E é aí que a ciência entra. A ciência pode ajudar nessa parte. Mas no tratamento espiritual que ela precisa entender que isto pode ter sido um registro de vidas passadas, né? Que ficou lá, concentrado nela e que ela está ativando novamente agora. Então isso é muito importante que a gente entenda que um transtorno mental ou uma distonia mental, ela pode sim, claro, ter causas e efeitos atuais, mas ela possivelmente tem causas em vidas passadas também. Quando a gente conversa apenas com psicólogo ou psiquiatra, eles tendem a dizer: isso é uma forçação de barra muito grande de vocês espíritas. Por que vocês vão buscar essa explicação em vidas passadas e não atribuem a responsabilidade, né, da doença ou do distúrbio ou da distonia à pessoa neste momento agora? Porque eles não entendem que nós somos mais do que a matéria. Porque se nós fôssemos só a matéria, nós com certeza teríamos responsabilidade por todos os nossos atos e por toda a reação dessas distonias, né, desses pequenos distúrbios, dessas derivações. Mas a gente sabe que nós não somos só isso. Nós somos muito mais. Então, tem alguns transtornos que eu vou citar como exemplo, né, que demonstram claramente que não é uma coisa só física, não é uma coisa só do corpo físico, não é uma coisa só momentânea, como, por exemplo, o distúrbio, o transtorno da ansiedade, né? A ansiedade, quando a gente fala em ansiedade hoje, as pessoas automaticamente visualizam em alguns comportamentos de algumas pessoas: fulano é muito ansioso, fulano não para quieto, né? Fulano muda de ideia de uma hora para outra, por toda hora muda de ideia, fulano não se fixa em nenhum relacionamento porque tem uma ansiedade muito grande em, às vezes, encontrar que seria a pessoa certa, né? E aí fica mudando de pessoa certa para pessoa certa e todas parecem estar erradas, porque as pessoas vão mudando automaticamente. E a gente não entende que a ansiedade, ela é às vezes necessária, ela pode ser positiva, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela é energética, ela faz com que você se mobilize. A gente ter certas ansiedades faz com que você se concentre naquilo que você vai fazer. A ansiedade de embarcar em um avião porque você vai fazer uma viagem, você precisa estar ativo, você precisa estar concentrado naquela atividade. A ansiedade diante
de uma palestra espírita numa casa que é a primeira vez que você vai. Essa é uma ansiedade e um nervosismo até normal, né? Você não conhece aquele público, você não conhece a casa, então você precisa estar bastante concentrado, e isso é uma ansiedade positiva, né? Mas quando essa ansiedade chega a um ponto de tornar-se patológica, de travar você de uma forma que você não consegue exercer a sua atividade, aí ela é ruim. E aí você tem que ver se ela dependeu única e exclusivamente da situação ambiental que está colocada, né? Vou conhecer um grupo de pessoas novas, vou conhecer uma casa nova, ou se tem algo a ver com a sua espiritualidade. Eu não posso estar diante daquelas pessoas porque eu tenho débito com elas, eu tenho uma dívida com elas, ou eu tenho uma dívida pelo menos com uma delas, né? Isso pode ser uma coisa espiritual também. Então, assim, a ansiedade, assim como o medo, né? Que a gente sempre diz que tem medo das coisas, o medo é bom, a covardia é que é ruim, de você não enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, né? De você não ir à sua atividade de trabalho ou à sua atividade escolar, porque você está totalmente travado de covardia, por covardia. E nem sempre as doenças mentais ou os distúrbios psicológicos, eles te permitem realmente fazer esse movimento de superar a ansiedade ou superar o medo. Por quê? Porque chega um ponto no corpo físico que o teu corpo precisa de duas coisas: precisa de remédio, precisa de apoio químico, né? Que a gente, numa casa espírita, a gente jamais pode dizer para a pessoa abandonar os remédios e tratar-se apenas espiritualmente. O tratamento espiritual é sempre um complemento aos outros tratamentos, e a outra forma de tratamento é o tratamento físico a partir da própria pessoa, né? A própria pessoa tem condições de fazer um exercício, se alimentar bem, não cometer certas práticas destrutivas do corpo, fazendo com que o seu corpo melhore, e ao melhorar consiga pensar melhor, e ao pensar melhor consiga se relacionar melhor com a espiritualidade. Então é algo, a cura de qualquer distúrbio mental, de qualquer distonia mental, ela passa por esses três aspectos, né? A medicação, que a ciência estudou tanto para chegar a ela, a meditação, que é uma coisa mental, e o tratamento físico, ou pelo exercício, melhorando as condições do corpo, ou pela evitação. Mesmo que você não faça exercício, não goste, não consiga, não tenha lugar, você pode, evitando determinadas coisas, ajudar o seu corpo a viver melhor. Então é muito interessante que todos nós, em geral, quando começamos uma atividade física, ficamos muito felizes. Nos primeiros meses, primeiros dias, a gente vai muitas vezes à academia, a gente vai caminhar, a gente quer correr com os amigos, e depois a gente vai baixando esses níveis, né, de ansiedade, de comprometimento, e aí o nosso corpo também vai baixando. Mas na casa espírita não nos pedem nada além de ouça, sente, leia, medite, ore. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente não precisa de uma academia, não precisa de uma pista de corrida, não precisa de um equipamento mecânico para fazer. Então, a gente percebe que muitas das ansiedades, muitas dessas neuroses que a gente desenvolve, elas estão ligadas a essas três coisas, né? Falta de uma medicação, quando ela chega a um nível máximo, falta de um exercício físico ou de uma evitação física, e a falta de uma meditação, de uma oração, de uma vinculação com a espiritualidade. Então, o Espiritismo, ele traz uma coisa muito boa, que é nos mostrar que nada que está externo a gente não tem uma causa, tudo tem uma causa. Identificada a causa externa, a gente pode trabalhar melhor as nossas causas internas. A gente pode fazer de um jeito que a gente não se comprometa tanto, ou não comprometa tanto a vida ou o físico da gente com a ação externa, né? Essa luta da ansiedade neurótica, né, ela é uma característica, é só uma característica. Como eu disse, todos nós somos neuróticos em algum nível, mas nós não precisamos tornar essa neurose uma destruição da nossa vida e da do outro.
né? Aquelas pessoas que vão para um ambiente de trabalho e lá chegando começam a achar defeito em tudo, em todos os outros, né? E não olham para si, não olham um pouquinho para si. E adoram ficar falando dos defeitos dos outros e tal, e aquela história do apontar o dedo, né? Quando a gente aponta o dedo, 3 estão apontando para a gente. Mas nessa metáfora é muito importante que a gente entenda que o outro também pode estar sofrendo da mesma situação que a gente, ou até o caso dele ser mais difícil, né? Mas no Espiritismo é muito interessante que há uma definição de neurose. Quer dizer, o que é o neurótico para o Espiritismo? É aquele espírito que é difícil de se convencer que tem que mudar, né? Enquanto a neurose para a psicologia, para a psiquiatria, é alguém que pode ser tratado com remédio ou com terapia, no Espiritismo é muito mais profundo, porque ele é um espírito que a gente chama, é uma palavra um pouco mais difícil, mas é recalcitrante. Ele é aquele que é teimoso, aquele que volta e volta e volta e não se corrige, e não busca uma correção, e não busca se alinhar a uma espiritualidade mais elevada, mais evoluída para tentar mudar. E aí vocês poderiam perguntar, mas então quer dizer que eu posso continuar neurótico e voltar várias vezes, já que eu vou ter esse direito, né, de voltar várias vezes? E aí a gente poderia responder, é melhor se consertar agora, né? Você está tendo a chance, você está sabendo, você é uma pessoa informada, você tem a noção do que precisa ser feito, né? Tanto no nível da psiquiatria com o remédio, como no nível da psicologia com a terapia, como no nível da espiritualidade com a meditação. Então, se você está sabendo, por que continuar difícil? Por que continuar recalcitrante? Numa das passagens muito interessantes de um livro sobre doença mental e espiritismo, a autora chama isso de um espírito calceta. Um espírito calceta é aquele que volta, volta, volta e não consegue ir para frente, né? Ele está sempre rescindindo na mesma situação. E não é uma questão de pecado, ou culpa, ou erro. Por quê? Porque ele está prejudicando somente a ele mesmo, né? E toda vez que ele reencarna, muitas vezes ele volta para a mesma situação de conflito com as mesmas pessoas ou com pessoas diferentes. Pode reencarnar em várias situações e vai continuar tendo o mesmo tipo de comportamento, né? Essa possibilidade na doutrina espírita de você superar essa forma de ser é muito importante, porque numa terapia usual, numa terapia psicológica ou psicanalítica, você pode demorar anos estudando isso, meditando isso, com a ajuda do psicólogo, com a ajuda do psicanalista. Mas quando você entende que é também uma questão espiritual, aí você percebe que é muito mais fácil de resolver. Você pode até ter a ajuda do psicólogo, mas você vai conscientemente perceber que o seu espírito precisa evoluir, precisa sair daquele estágio de machucar-se. Você acaba se machucando muito, machucando as pessoas que estão ao seu redor, e você não evolui. Quando você entende que é também uma questão espiritual, que é também o seu procedimento espiritual que está nos prejudicando, isso ajuda muito. Então nós saímos de um momento de doença da mente para um momento de saúde da mente. E isso é muito importante, né? Um outro transtorno que é muito comum na nossa sociedade, eu teria vários exemplos, mas um dos que é mais comuns é a depressão, né? A depressão hoje toma quase toda a população, tem pelo menos um caso de depressão na família ou no seu ciclo de amizades, né? E também, como eu disse no início, a maioria das pessoas começam a se autodiagnosticar e diagnosticar os outros. Fulano está muito triste, fulano não quer mais sair de casa, fulano está com depressão. Ora, existe uma diferença muito séria entre uma melancolia, uma tristeza temporária por algum acontecimento ou por um conjunto de situações da vida que nos faz ficar tristes, né? Pode ser a perda de um parente, pode ser um fracasso num concurso, numa atividade profissional,
né? Pode ser até mesmo o final de uma atividade que era muito prazerosa, como por exemplo fazer um curso universitário. A gente tinha para onde ir todo dia, a gente conversava com colegas, a gente via professores, e terminado aquele curso, a gente não tendo um emprego imediatamente naquela área, a gente pode realmente ficar triste, melancólico, né? E não ter mais aquela atividade que tinha há um mês atrás. Isso não se caracteriza como uma depressão, né? Uma depressão é uma coisa muito mais séria, é uma coisa muito mais forte, é uma inabilidade para lidar com as coisas da vida. Você fica totalmente restrito a ficar em casa, quando muito conversa com seus parentes ou com um parente que você escolhe para poder, muitas vezes, lamentar. Você só consegue lamentar com aquela pessoa. Eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada e tal. Então, assim, a primeira questão é: a depressão é uma coisa séria. Não é uma coisa que se vai para as redes sociais e diz: hoje eu acordei muito deprimido. Quem realmente está deprimido não faz nem isso, né? As pessoas que estão realmente deprimidas, elas sabem que é uma diminuição nas suas enzimas. Ela consegue entender que o corpo não consegue reagir. E a gente que está fora, mesmo na cara espelho, a gente tem que ter muito respeito por isso. Você não pode estar estimulando que a pessoa faça as coisas porque ela não tem condições de fazer. Agora, ela pode ser conduzida, né, a pensar sobre isso, né? E isso é muito importante. Dentro de uma depressão, essa alteração psíquica, ela é global, ela atinge tudo e atinge também o espírito. Então a gente pode sim tentar tirar a pessoa desse momento de angústia, desse momento do qual ela não consegue ver saída para lugar nenhum. Isso é importante, né? Dentro da doutrina espírita, lendo o Evangelho, a gente tem condições de encontrar modelos, exemplos, passagens que podem ajudar sim uma pessoa a refletir sobre aquele momento dela. Mas mais uma vez eu afirmo, né? Ela vai ter que procurar o tratamento farmacológico, o tratamento por remédios, né? Se possível, quando ela tiver condições de mudar os seus hábitos de casa e de família, e depois conseguir meditar sobre o que está acontecendo com ela. Então a depressão, de forma alguma, o Espiritismo vai curar a depressão. O Espiritismo não faz isso, né? Mas ele permite a pessoa se conectar com a espiritualidade maior e se conectar de uma forma muito mais intensa. Porque se nada do mundo material está interessando aquela pessoa, no mundo espiritual ela vai reconhecer, ou ela pode vir a reconhecer, que tem sim uma saída, que tem algo que é muito maior do que somente a vida física e material, né? E aí na visão espírita, esse sofrimento pela depressão é um sofrimento que é entendido como algo muito intenso, né? Passando insatisfação para o tédio, depois do tédio para a rebeldia, da rebeldia uma revolta contra si mesmo. Então a depressão chega a um ponto em que a pessoa já se revoltou com tudo, porque ela não consegue sair daquele ciclo vicioso, e ela começa a se revoltar consigo mesma, porque ela não consegue se colocar diante da vida, né? E os deprimidos carregam um sentimento de culpa muito forte, né? Um sentimento de autopunição, que é inconsciente, você não entende que está se punindo. São muito exigentes consigo mesmo, né? E também com os outros, e não se consideram merecedores da felicidade ou de qualquer coisa boa que venha a acontecer com ela. Então o depressivo é uma pessoa que está se machucando nesta vida, às vezes por algo que ele cometeu em vidas passadas ou que alguém cometeu contra ele. Então, na visão espírita, você levando a pessoa a entender isso, ela terá 80% de condições de sair daquele quadro depressivo. Porque o que piora a situação de uma pessoa depressiva na nossa sociedade é o julgamento externo, né? A pessoa diz: ele está normal, ela está normal, elas têm todas as condições, e por que ela está se sentindo assim?
E cada vez que a gente enfrenta um olhar de uma pessoa que está nos dizendo isso, até pelo olhar, sem palavras, a gente cai mais, a gente entra mais em depressão. Então é muito complicado a gente achar que tudo se resolve apenas no mundo material, apenas pela vontade física, né? Essa vontade ela tem que ser novamente fortalecida pela vontade espiritual. E só dessa forma é que a gente consegue estabelecer um nível de saúde da mente e de saúde do corpo. Então, pode parecer que essa minha fala, essa minha palestra, tenha a ver mais com medicina, ou com psicologia, ou com psiquiatria, do que com espiritismo. Mas quem se vincula à doutrina espírita tem muito mais facilidade de sair desses estágios. Não é que se cure automaticamente. Nenhuma religião cura ninguém automaticamente. Mas a pessoa saindo mais fortalecida espiritualmente, ou estando mais fortalecida espiritualmente, ela consegue ver que não é apenas uma coisa material, que não é apenas uma coisa física, né? E que ela pode sim superar, principalmente fazendo algo pelo outro, né? Quando a gente se coloca na posição de que a nossa vida material, que a nossa vida desse mundo, ela não é nos dada apenas para nós, apenas para servir a nós e apenas para servir a esse movimento de eu estou bem, eu estou mal. E quando eu estou bem, eu não ligo para mais ninguém. E quando eu estou mal, eu também não ligo para ninguém, porque também ninguém liga para mim. Então esse triângulo, que é uma coisa meio egoísta, né? O tempo todo sou eu. Quando eu estou bem, eu não preciso de ninguém. Quando eu estou mal, eu também não quero que ninguém se meta na minha vida porque eu estou mal. Então sempre sou eu, sempre sou eu, sempre sou eu. Então é o ego, seu ego falando o tempo todo. E quando você começa a se direcionar para o outro, será que o outro está precisando de mim? Será que o outro está precisando ouvir as minhas palavras? Ou, principalmente, será que eu posso oferecer ao outro o meu silêncio, a minha escuta, de uma forma que ele, ao precisar falar, eu consiga escutar? Será que eu posso me manter calado durante 20, 30, 40 minutos? Isso é um exercício espiritual que pouca gente faz, que poucos de nós fazemos, principalmente na sociedade atual, onde todo mundo quer falar, onde todos os estímulos são no sentido de você dar a sua opinião e principalmente de reagir às coisas. Há uma notícia na internet, você reage. Há uma notícia, chega para você, você já passa para os outros, sem nem refletir. Então, a nossa sociedade está nos adoecendo nesse sentido. E quando a gente busca a espiritualidade por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 minutos, e a gente percebe que a espiritualidade nos ouviu, nos deu atenção, nos encaminhou de uma forma diferente, a gente começa a perceber que o outro precisa disso também, precisa ser ouvido. Então muitas vezes ajudar não é dizer nada, é apenas oferecer o silêncio, oferecer a escuta para aquela pessoa que está sofrendo, né? E está sofrendo por questões materiais e está sofrendo por questões que ela traz de outras vidas. Eu estou chegando ao tempo aqui, a 39 minutos já, e agradeço imensamente a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer questão ou comentário. E eu nunca digo muito obrigado nas palestras onde eu vou, nem nas palestras espíritas, nem nas palestras acadêmicas, porque eu não me senti obrigado de estar aqui, me senti muito grato, então muito agradecido. Eu vou pedir 1 minuto de atenção. Eu não sei se as pessoas perceberam que no início eu escolhi qual era a mensagem que eu ia ler. Esse livro tem 517 páginas, tem 180 itens possíveis para apreciação. E o que foi Meu irmão Chico, nossa
nossa eterna gratidão.